Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iremos para mais uma videoaula, ainda no segundo bloco, onde fizemos estudo da economia global e organizações econômicas mundiais, que se encontra da página 24 a 30. Iremos prosseguir com a página 32 a 39, com o objeto do conhecimento, economia global e o aumento do desemprego. Foco, assistam a videoaula, realize as atividades propostas e um abraço virtual. Objeto do conhecimento: a economia global e o aumento do desemprego. No mundo atual, as atividades a serem desenvolvidas pelos trabalhadores estão exigindo cada vez mais criatividade e qualificação. As empresas querem pessoas capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no processo de produção. Então, as pessoas que não têm uma certa qualificação, criatividade ou até mesmo facilidade em aprender a lidar com as tecnologias, são totalmente prejudicadas por essa inovação tecnológica e que hoje estão desde o campo, na agricultura, na indústria, no comércio e em outras funções, que são os fatores responsáveis pelo aumento do número de desemprego no mundo inteiro, o que se dá em uma tendência mundial, o número crescente de desemprego entre jovens, principalmente nos países desenvolvidos. O gráfico temos número de desempregados na economia mundial por milhões de pessoas, ano e quantidade de pessoas desempregadas, onde foram substituídas por máquinas. Após a Revolução Industrial e a inserção da tecnologia no processo produtivo, muitos postos de trabalho foram retirados gradativamente, uma vez que as máquinas passaram a realizar a função de 30 a 40 pessoas, que consequentemente ficaram sem emprego. A interação entre pessoas e robôs vem se tornando tão natural quanto a interação entre humanos, desde que a robotização poderá fazer com que as tarefas do dia a dia sejam mais produtivas, eficazes e dinâmica, já que o profissional só é apenas aquele capacitado, deixando um número de trabalhadores nas filas com carteira nas mãos, esperando por uma vaga de emprego, porque já não há necessidade de número maior de funcionários nas empresas, porque as máquinas já ocupam o lugar dessas pessoas, ao exemplo dos caixas eletrônicos, das bombas de combustíveis e etc. As empresas exercem suas funções com um quadro reduzido de funcionário, com o objetivo de diminuir os gastos e assim poder oferecer uma competitividade no mercado, onde irá surgir um fenômeno chamado desemprego estrutural. A falta de emprego devido à mudança na estrutura produtiva. O homem é substituído pela máquina, resultante da modernização das estruturas produtivas e de trabalho, que ocorre com a mecanização nos processos de produção e com o aprimoramento dos processos de trabalho. Como vimos, o uso
uso de máquinas e robôs nas linhas de produção tornou dispensável o emprego de muitas pessoas, na medida em que poucos funcionários podem exercer várias atividades ao mesmo tempo. Como consequência, postos de trabalho deixam de existir. Desemprego conjuntural. Falta de emprego devido a uma conjuntura de crise política ou econômica. É provocada por uma situação temporária quando um país enfrenta dificuldade econômica. Podem ocorrer queda na produção industrial e agrícola e diminuição das vendas no comércio e na prestação de serviço. O resultado é a eliminação de muitos postos de trabalho e o aumento do desemprego. Desemprego estrutural, utilização das máquinas no lugar das pessoas. Então, temos aqui algumas máquinas, o processo da robotização. Desemprego conjuntural, como vimos, provocado por uma situação temporária, como temos em exemplos que estamos vivendo no mundo atual. A pandemia, onde deixou a crise econômica e sanitária, deixou várias pessoas desempregadas. Esse tipo de desemprego tende a melhorar quando a crise for sanada, quando a crise passar. Globalização e organização econômica. É uma integração econômica entre países, troca comerciais que corresponde à união de países distintos, com interesses comuns de crescimento econômico e social. E apesar dos países fazerem aliança econômica, desde o século XIX, na década de 90, esses blocos econômicos vêm se multiplicando no mundo. Atualmente, em todos os 5 continentes, existem blocos econômicos de várias tipologias, desde a união aduaneira, quando há redução ou eliminação de impostos, até as zonas livres de comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxa entre países e outros. Temos alguns blocos econômicos, como o Mercosul, maior bloco econômico do hemisfério sul, composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Comunidade Andina, antes chamado Pacto Andino, composto por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. União Europeia, formada por 27 países da Europa. NAFTA, União Comercial Aduaneira entre o Canadá, México e Estados Unidos. Maior bloco dominante da América do Norte, dentre outros. Os blocos econômicos surgem em um contexto amplo de difusão da globalização. A intensificação após a Segunda Guerra Mundial faz com que a economia mundial se conectem, transformando o planeta em uma grande rede de troca. Surge devido a finalidades regionais que facilita e privilegia as trocas comerciais entre si, que temos como marco do surgimento dos blocos econômicos, o marco histórico, o fenômeno chamado Guerra Fria, onde o mundo dividiu-se em 2 grandes blocos econômicos, ideológico e político, o socialista e o capitalista. Processo de urbanização, que se deu há 5 anos atrás com o surgimento das primeiras cidades, e Babilônia. A cidade que estava ganhando um grande poder de crescimento perde com o surgimento da sociedade feudal.
Depois volta a ganhar sua importância com o início do capitalismo. A cidade retorna seu poder econômico. O processo de urbanização com a Revolução Industrial ganha cada vez mais para o mundo capitalista, mas foi a partir do século XX que esse processo cresceu de forma desordenada, trazendo algumas consequências também negativas. Os problemas sociais, econômicos, urbanos, sucessivamente, onde temos o crescimento desordenado das cidades, que vai trazer desigualdade social, com a má distribuição das rendas, falta de estrutura por parte das habitações, dando surgimento às favelas, onde as pessoas se encontram em situação precária, desumana, dentre outros fatores. A violência é outro problema urbano que assola o mundo inteiro, como roubo, assalto, sequestro, homicídio, que o último é o maior de todos que encontramos nas cidades desenvolvidas principalmente. A violência tende a ser ligada aos países mais pobres, porém, existe país mais pobre que o Brasil, como a Índia, e que apresenta índice significativo menor de violência. Então, no Brasil, podemos destacar a desigualdade socioeconômica como um fator principal para a violência existente. Temos também pontos positivos em relação às cidades globais. São importantes centros econômicos mundiais, onde recebe estudantes, trabalhadores qualificados, pesquisadores do mundo inteiro. Geram, além de riqueza, quantidade significativa de conhecimento científico de qualidade em função da cultura dinâmica. São também importantes centro cultural, recebendo grande quantidade de turistas anualmente, que também contribui para o desenvolvimento econômico dessas cidades. Proposta de atividade. Realizar a atividade da página 37, do número 1 ao 4. A atividade da página 40, do número 1 ao 4. E no seguinte mapa, observar que você tem também no seu livro didático e elaborar um pequeno texto falando sobre a atuação dos blocos regionais no processo de integração econômica do continente africano. Obrigado pela atenção, bons estudos e sucesso!